Pasta 9. 9. E a morte não terá qualquer autoridade. Isabelle dissera a verdade. O instituto estava completamente deserto, ou quase completamente. Max estava dormindo no sofá vermelho do vestíbulo quando eles entraram. Os óculos estavam ligeiramente tortos e ele claramente não tinha planejado cair no sono. Havia um livro aberto no chão onde ele o tinha derrubado e os pés calçados pendiam na borda do sofá de uma maneira que parecia provavelmente desconfortável. Clary imediatamente sentiu afeto por ele. Lembrava Simon com 9 ou 10 anos, todo óculos, piscadas confusas e orelhas. Max é como um gato. Consegue dormir em qualquer lugar. Jace esticou o braço e tirou os óculos do rosto dele, ajeitando-os na mesa próxima. Ele tinha uma expressão no rosto que Clary nunca tinha visto antes, uma suavidade protetora e feroz que a surpreendeu. Ah, deixe as coisas dele em paz, você vai sujar de lama, disse Isabelle, zangada, desabotoando o casaco molhado. O vestido estava grudado no tórax longo e a água escurecera o cinto grosso de couro na cintura. O brilho do chicote enrolado só era visível onde a alça se projetava da ponta do cinto. Ela estava franzindo o rosto. Estou sentindo uma gripe chegando. Vou tomar um banho quente. Jace a viu desaparecer pelo corredor com uma espécie de admiração relutante. Às vezes, ela me lembra um poema. Isabelle não se preocupava. Isabelle não gritava ou debandava. Você às vezes tem vontade de gritar? Perguntou Clary. Às vezes. Jace tirou o casaco molhado com um movimento de ombro e o pendurou no cabide perto do de Isabelle. Mas ela tem razão quanto ao banho quente. Eu certamente não me importaria em tomar um. Eu não tenho roupa para vestir, disse Clary, e de repente desejando um momento para si. Estava com os dedos coçando para discar o número de Simon no celular, descobrir se ele estava bem. Eu espero você aqui. Não seja boba, eu te empresto uma camiseta. Ele estava com a calça ensopada e pendurada baixa no quadril, exibindo um pedaço de pele clara tatuada entre o jeans e a ponta da camiseta. Clary desviou o olhar. Eu não acho... Vamos. Seu tom era firme. E de qualquer forma, tem uma coisa que quero te mostrar. Furtivamente, Clary checou a tela do celular enquanto seguia Jace pelo corredor até o quarto. Simon não tinha tentado ligar. No peito dela parecia haver gelo cristalizado. Até 2 semanas antes fazia anos desde que ela e Simon tinham brigado. Agora ele parecia chateado com ela o tempo todo. O quarto de Jace era exatamente como ela se lembrava. Completamente arrumado e vazio como a cela de um monge. Não havia nada no quarto que lhe dissesse algo a respeito de Jace. Nenhum pôster na parede, nenhum livro na cabeceira. Até a colcha na cama era inteiramente branca. Ele foi até a cômoda e pegou uma blusa azul de manga comprida em uma gaveta. Jogou-a para Clary. Essa encolheu na máquina de lavar, disse. Provavelmente vai continuar grande em você, mas... E deu de ombros. Vou tomar um banho. Grite se precisar de alguma coisa. Ela fez que sim com a cabeça, segurando a blusa em cima do peito como se fosse um escudo. Ele parecia estar prestes a falar mais alguma coisa, mas aparentemente reconsiderou. Com outro movimento de ombros, desapareceu para dentro do banheiro, fechando a porta atrás de si com firmeza. Clary afundou na cama, com a blusa no colo, e tirou o telefone do bolso. Discou o número de Simon. Depois de 4 toques, foi para a caixa postal. Oi, você ligou para o Simon. Ou eu estou longe do telefone ou estou te evitando. Deixe um recado e... O que você está fazendo? Jace estava na porta do banheiro. A água corria ruidosamente no chuveiro atrás e o banheiro estava cheio de vapor. Ele estava descalço e sem camisa, com a calça jeans molhada baixa, exibindo os entalhes sobre os quadris, como se alguém tivesse pressionado os dedos na pele ali. Clary fechou o telefone e o deixou cair na cama. Nada. Vendo a hora. Tem um relógio perto da cama, indicou Jace. Você estava ligando para o mundano, não estava? O nome dele é Simon. Clary enrolou a blusa em uma bola entre os punhos. E você não precisa ser tão babaca com relação a ele o tempo todo. Ele já te ajudou mais de uma vez. Os olhos de Jace estavam fechados, pensativos. O banheiro estava se enchendo rapidamente de vapor, fazendo com que o cabelo dele enrolasse ainda mais.
E agora você está se sentindo culpada porque ele fugiu. Eu não perderia o meu tempo ligando para ele. Tenho certeza de que ele está te evitando. Clary não tentou conter a raiva da voz. E você sabe disso porque vocês dois são tão próximos. Eu sei disso porque vi o olhar dele antes de ele sair, disse Jace. Você não viu. Você não estava olhando para ele, mas eu estava. Clary afastou os cabelos ainda molhados dos olhos. As roupas pinicavam onde estavam grudadas na pele. Ela suspeitava que ainda cheirava a fundo de lago e não conseguia parar de pensar no rosto de Simon quando olhou para ela na corte Seeley, como se a odiasse. A culpa é sua, disse ela repentinamente, o coração se enchendo de raiva. Você não deveria ter me beijado daquele jeito. Ele estivera apoiado no batente da porta, agora estava ereto. Como eu deveria ter te beijado? Existe outro jeito de que você goste? Não. As mãos dela tremiam no colo. Estavam frias, brancas, enrugadas pela água. Ela entrelaçou os dedos para conter a tremedeira. Só não quero ser beijada por você. Não me pareceu que tivéssemos escolha. É isso que eu não entendo, explodiu Clary. Por que ela o obrigou a me beijar? A rainha, quero dizer. Por que nos forçar a fazer aquilo? Que prazer ela pode ter tirado daquilo? Você ouviu o que a rainha disse. Ela achou que estivesse me fazendo um favor. Isso não é verdade. É verdade. Quantas vezes tenho que repetir? O povo das fadas não mente. Clary pensou no que Jace dissera na casa de Magnus. Descobrem aquilo que você mais quer no mundo e lhe dão, com um veneno no presente que fará com que você se arrependa eternamente por um dia tê-lo desejado. Então ela estava errada. Ela não estava errada. O tom de Jace era amargo. Ela viu o jeito que eu olhei para você e que você olhou para mim e brincou conosco como os instrumentos que somos para ela. Eu não olho para você, sussurrou Clary. O quê? Eu disse, eu não olho para você. Ela soltou as mãos que estavam presas no colo. Havia marcas vermelhas onde os dedos se apertaram. Pelo menos tento não olhar. Os olhos dele cerraram, apenas uma linha dourada aparecendo entre os cílios, e ela se lembrou da primeira vez em que o viu e de como ele lembrara um leão, dourado e mortal. Por que não? Por que você acha? As palavras eram quase inaudíveis, mal se qualificavam como um sussurro. Então por quê? A voz dele tremeu. Por que tudo isso com o Simon? Por que ficar me evitando? Sem me deixar chegar perto de você? Porque é impossível, disse ela, e a última palavra soou como um ganido, apesar dos esforços para se controlar. Você sabe tão bem quanto eu. Porque você é minha irmã, disse Jace. Ela fez que sim com a cabeça em silêncio. Possivelmente, disse Jace, e por causa disso você decidiu que o seu velho amigo Simon é uma boa distração. Não é assim, disse ela. Eu amo Simon. Como você ama Luke, disse Jace, como você ama a sua mãe. Não, e a voz dela era tão fria e afiada quanto uma geladeira. Não me diga como eu me sinto. Um pequeno músculo se mexeu no canto da boca dele. Eu não acredito em você. Clary se levantou. Não consegui olhar nos olhos dele e então, em vez disso, fixou o olhar na cicatriz em forma de estrela que ele tinha no ombro. Uma lembrança de algum ferimento antigo. Essa vida de cicatrizes e morte, Old dissera algo assim uma vez, você não faz parte dela. Jace, disse ela, por que você está fazendo isso comigo? Porque você está mentindo para mim e está mentindo para si mesma. Os olhos de Jace ardiam. E apesar de estar com as mãos nos bolsos, ela podia ver que estavam cerradas em punhos. Alguma coisa dentro de Clary se quebrou e as palavras vieram em enxurrada. O que você quer que eu diga? A verdade? A verdade é que eu amo Simon como eu deveria amar você. E eu gostaria que ele fosse meu irmão e você não. Mas não posso fazer nada quanto a isso, nem você. Ou tem alguma outra ideia, considerando que é tão incrivelmente inteligente? Jace respirou fundo. E ela percebeu que ele jamais esperava que ela fosse dizer o que tinha acabado de dizer, nem 1 milhão de anos. O olhar dele entregava. Ela se moveu para recuperar a postura. Jace, sinto muito, eu não queria... Não, você não sente muito. Não sinta muito. E ele foi em direção a ela, quase tropeçando nos próprios pés. Jace, que nunca perdia o passo, nunca tropeçava em nada, nunca fazia nenhum movimento que não fosse gracioso. Ele tomou o rosto dela nas mãos. Clary sentiu o calor das pontas dos dedos a milímetros de si.
Sabia que tinha que recuar, mas ficou parada olhando para ele. Você não entende, disse ele. Sua voz tremia. Nunca me senti assim em relação a ninguém. Não achei que pudesse. Pensei que do jeito que eu cresci, o meu pai... Amar é destruir, disse ela entorpecida. Eu me lembro. Pensei que essa parte do meu coração estivesse quebrada. Tinha uma expressão no olhar enquanto falava, como se estivesse surpreso em se ouvir dizendo aquelas palavras, dizendo meu coração. Para sempre. Mas você... Jace, não. E ela esticou o braço e cobriu a mão dele com a própria, cobrindo os dedos dele com os dela. É inútil. Não é verdade. A voz era de desespero. Se nós dois sentimos a mesma coisa, o que a gente sente não faz diferença. Não há nada que se possa fazer. Ela ouviu a própria voz como se fosse um estranho falando, distante, doída. Para onde a gente iria para ficarmos juntos? Como poderíamos viver? Podíamos manter segredo. As pessoas iriam descobrir, e não quero mentir para minha família. Você quer? A resposta dele foi amarga. Que família? Os Lightwood me detestam. Não, não detestam. E eu nunca poderia contar para Luke e a minha mãe. E se ela acordasse, o que iríamos dizer para ela? Isso, o que queremos, seria repugnante para todas as pessoas de quem gostamos. Repugnante? E ele tirou as mãos do rosto dela, como se ela o tivesse empurrado. Jace parecia chocado. O que nós sentimos, o que eu sinto, é repugnante para você? Clary perdeu fôlego ao ver o olhar no rosto dele. Talvez, disse ela com um sussurro. Não sei. Então você deveria ter dito isso desde o princípio. Jace. Mas ele já tinha se afastado, com a expressão fechada e trancada como uma porta. Era difícil acreditar que ele algum dia olharia para ela de outro jeito. Sinto muito por ter dito alguma coisa, então. E a voz dele era rígida, formal. Não vou beijar você outra vez. Com isso você pode contar. O coração de Clary deu uma cambalhota lenta e sem propósito, enquanto ele se afastava dela, pegava uma toalha de cima da cama e ia de volta para o banheiro. Mas Jace, o que você está fazendo? Indo tomar banho. E se por sua causa eu tiver acabado com a água quente, vou ficar muito irritado. Ele entrou no banheiro, fechando a porta com um chute. Clary caiu na cama e olhou para o teto. Estava tão branca quanto o rosto de Jace antes de se virar para ela. Ao rolar, percebeu que estava em cima da camisa azul dele. Tinha até o cheiro dele, de sabão, fumaça e sangue. Curvando-se sobre ela como outrora fizera com o seu cobertor favorito, quando era muito pequena. Ela fechou os olhos. No sonho, ela olhava de cima o reflexo da água, que se espalhava diante dela como um espelho infinito que refletia o céu noturno. E como um espelho, era sólida e dura. E ela conseguia andar sobre a água. Ela andou sentindo o aroma do ar noturno e das folhas molhadas, e o cheiro da cidade brilhando ao longe como um castelo de fadas coberto por luzes. E por onde andava, rachaduras como teias de aranha se formavam e lascas de vidro borrifavam como água. O céu começou a brilhar, estava aceso com pontos de fogo, como pontas de fósforo, queimando. Eles caíam, uma chuva de carvão quente do céu, e ela se protegeu, estendendo os braços para o alto. Um caiu exatamente na frente dela, uma fogueira estalando, mas quando atingiu o chão se transformou em um menino. Era Jace, todo em dourado flamejante com olhos e cabelos dourados, e asas branco-douradas brotando das costas, mais largas e cheias de pena do que a de qualquer pássaro. Ele sorriu como um gato e apontava para trás dela, e Clary se virou para ver que o menino de cabelos escuros, Simon, estava lá, também alado, com penas pretas como a meia-noite, e cada pena tinha sangue nas pontas. Clary acordou engasgando com as mãos entrelaçadas na blusa de Jace. Estava escuro no quarto, a única luz vinha de uma janela estreita ao lado da cama. Ela se sentou. A cabeça estava pesada e a nuca doía. Examinou o quarto lentamente e deu um salto quando um pontinho brilhante de luz, como olhos de gato na escuridão, brilhou para ela. Jace estava sentada em uma poltrona ao lado da cama. Vestia jeans e um casaco cinza, e o cabelo parecia quase seco. Estava segurando alguma coisa que brilhava como metal. Uma arma? Mas do que estaria se protegendo ali no instituto? Clary não podia adivinhar. Dormiu bem? Ela fez que sim com a cabeça, sua saliva parecia espessa. Por que você não me acordou? Achei que um descanso faria bem. Além disso, você estava dormindo como uma pedra, até babou. Ele acrescentou. Na minha camisa. A mão de Clary voou para a boca. Desculpe.
Não é sempre que se vê alguém babando, observou Jace. Principalmente com tanta despreocupação, com a boca escancarada e tudo. Ah, cala a boca. Ela apalpou a cama até encontrar o telefone e verificou mais uma vez, apesar de saber o que indicaria, nenhuma chamada. São 3 da manhã, ela notou com espanto. Você acha que está tudo certo com Simon? Acho que ele é estranho, na verdade, disse Jace, apesar disso ter pouco a ver com a hora. Ela colocou o telefone no bolso da calça. Vou trocar de roupa. O banheiro branco de Jace não era maior do que o de Isabelle, apesar de ser consideravelmente mais organizado. Não havia muita variação entre os quartos do instituto, pensou Clary, fechando a porta atrás de si, mas pelo menos havia privacidade. Tirou a camiseta molhada e a pendurou na cabide de toalhas. Jogou água no rosto e passou o pente no cabelo que encaracolava. A camisa de Jace era grande demais para ela, mas o tecido era macio. Ela empurrou as mangas para cima e voltou para o quarto, onde o encontrou exatamente onde ele estava antes, olhando de um jeito melancólico para o objeto brilhante nas mãos. Ela se apoiou nas costas da poltrona. — O que é isso? E, em vez de responder, ele se virou para ela para que pudesse ver adequadamente. Era um pedaço de vidro quebrado, mas em vez de refletir o rosto dela, trazia a imagem de uma grama verde, um céu azul e galhos de árvores negros e desnudos. — Não sabia que você tinha guardado isso, disse ela, esse pedaço do portal. Foi por isso que eu quis vir até aqui, para pegar isso. Havia desejo e desprezo misturados na voz de Jace. Fico achando que talvez veja o meu pai em um reflexo, descubro o que ele está tramando. Mas ele não está lá? Está? Achei que estivesse em algum lugar aqui, na cidade. Jace balançou a cabeça. Magnus tem procurado por ele e acha que não. Magnus tem procurado por ele? Eu não sabia disso. Como? Magnus não se tornou magnífico feiticeiro por nada. O poder dele se estende pela cidade e além. E ele pode sentir o que está por aí, até certo ponto. Clary riu. Ele pode sentir perturbações na força? Jace virou na cadeira e franziu o senho para ela. Não estou brincando. Depois que aquele feiticeiro foi morto em Tribeca, ele começou a investigar. Quando fui ficar com ele, Magnus me pediu alguma coisa do meu pai para facilitar a busca. Dei o anel Morgenstern para ele. Ele me disse que avisaria se sentisse a presença de Valentim em algum lugar da cidade, mas por enquanto nada. Talvez ele só quisesse o anel, disse Clary. Ele usa muitas joias. Que fique com ele. A mão de Jace apertou ao redor do pedaço de espelho. Clary percebeu, alarmada, o sangue pingando ao redor das extremidades quebradas onde o cortavam na pele. Não tem valor nenhum para mim. Ei, disse ela, e se inclinou para tirar o vidro da mão dele. Calma aí. E ela colocou o fragmento do portal no bolso do casaco dele, que estava pendurado na parede. As pontas do vidro estavam escuras com sangue, as palmas de Jace marcadas com linhas vermelhas. Talvez você devesse voltar para a casa de Magnus, disse com a maior delicadeza possível. Alec já está lá há muito tempo e, por algum motivo, duvido que ele se importe. Disse, mas se levantou obediente e estendeu o braço para pegar a estela que estava apoiada na parede. Ao desenhar um símbolo de cura na parte de trás da mão ensanguentada, ele falou, preciso te perguntar uma coisa. O quê? Quando você me tirou da cela na Cidade do Silêncio, como você fez? Como destrancou a porta? Só usei um símbolo simples de abertura e ela foi interrompida por um ruído duro, ressonante, e colocou a mão no bolso antes de perceber que o som que ouvira tinha sido mais alto e agudo do que qualquer um que o seu telefone pudesse produzir. Ela olhou em volta, confusa. É a campainha do instituto, disse Jace, pegando o casaco. Vamos. Estavam a meio caminho do vestíbulo quando Isabelle explodiu para fora do próprio quarto, vestindo um roupão de banho de algodão, uma máscara rosa de seda de dormir e uma expressão semi-aturdida. São 3 da manhã, disse ela com um tom que sugeria que a culpa fosse inteiramente de Jace ou possivelmente de Clary. Quem está tocando a nossa campainha às 3 da manhã? Talvez seja a Inquisidora, disse Clary, sentindo o frio de repente. Ela poderia entrar sozinha, disse Jace. Qualquer caçador de sombras poderia. O instituto só é fechado para mundanos e membros do submundo. Clary sentiu o coração se contrair. Simon, disse ela, deve ser ele. Ah, pelo amor de Deus, bocejou Isabelle. Ele realmente vai acordar numa hora maldita dessas só para provar o amor por você ou coisa do tipo? Ele não podia ter ligado. Homens mundanos são tão idiotas.
Tinham chegado ao vestíbulo que estava vazio. Max, provavelmente, fora para a cama sozinho. Isabelle atravessou o quarto e tocou um botão na parede. Em algum lugar dentro da catedral, um ruído distante era audível. Pronto, disse Isabelle. O elevador está a caminho. Não acredito que ele não teve a dignidade nem a presença de espírito de ficar bêbado e desmaiar em uma sarjeta, disse Jace. Devo dizer, estou decepcionado com carinha. Clary mal escutou. Uma sensação crescente de medo deixou seu sangue gelado. Ela se lembrou do sonho, os anjos, o gelo, Simon com as asas sangrando, e estremeceu. Isabelle olhou solidária para ela. Está frio aqui, observou. Ela esticou o braço e pegou o que parecia um casaco azul de veludo em um dos cabides. Tome, disse Isabelle. Vista isso. Clary colocou o casaco e o envolveu ao redor dela. Era longo demais, mas era quente. E também tinha um capuz, com a borda de cetim. Clary puxou para trás para poder ver as portas do elevador se abrindo. Abriram-se em uma caixa oca cujas laterais espelhadas refletiam sua própria face, pálida e espantada. Sem parar para pensar, ela entrou. Isabelle olhou confusa para ela. — O que você está fazendo? — É Simon lá embaixo, disse Clary. — Eu sei que é. Mas... E de repente Jace estava ao lado de Clary, segurando as portas abertas para Isabelle. — Vamos, Izzy, disse ele, com um suspiro teatral. Ela foi atrás. Clary tentou capturar o olhar dele enquanto os três desciam em silêncio, Isabelle prendendo o último fiapo solto do cabelo, mas Jace não olhava para ela. Ele estava olhando para si mesmo no espelho do elevador, assobiando suavemente como fazia quando estava nervoso. Ela se lembrou do leve tremor no toque dele quando a segurou na Court Silly. Ela pensou no olhar de Simon quase correndo para se afastar dela, desaparecendo nas sombras na beira do parque. Tinha um nó de pavor no peito e não sabia por quê. As portas do elevador se abriram na nave da catedral, iluminada com as luzes dançantes de velas. Ela passou por Jace na pressa de sair do elevador e praticamente correu pela passagem estreita entre os bancos. Tropeçou na ponta do casaco que se arrastava e puxou impacientemente com as mãos antes de prosseguir em direção às portas duplas. Do lado de dentro havia cavilhas de bronze do tamanho dos braços de Clary. Ao mirar na mais alta, a campainha tocou novamente pela igreja. Ela ouviu Isabelle sussurrar alguma coisa para Jace e em seguida começou a puxar a cavilha. Arrastando-a para trás e sentiu as mãos de Jace sobre as próprias, ajudando-a a puxar as portas pesadas. O ar noturno entrou soprando as chamas das velas. O ar cheirava a cidade, sal e fumaça, concreto esfriando e lixo, e sob aqueles odores familiares, o cheiro de ferro penetrando como o de uma moeda nova. Inicialmente Clary pensou que os degraus estivessem vazios. Em seguida piscou e viu Raphael ali, a cabeça de cachos negros bagunçada com a brisa da noite. A blusa branca aberta no pescoço mostrando a cicatriz no meio das clavículas. Nos braços trazia um corpo. Foi tudo que Clary viu ao encará-lo com espanto. Um corpo. Alguém morto, braços e pernas pendendo como cordas flácidas, a cabeça caída para trás expondo a garganta desfigurada. Ela sentiu a mão de Jace enrijecer ao redor do próprio braço como um torno, e foi só então que olhou mais de perto e viu o casaco familiar de veludo com a manga rasgada, a camiseta azul embaixo, agora manchada e respingada com sangue, e gritou. No entanto, não saiu nenhum som de sua boca. Clary sentiu os joelhos cederem e teria deslizado para o chão se Jace não a estivesse segurando. — Não olhe, disse ele no ouvido dela. — Pelo amor de Deus, não olhe. Mas ela não podia deixar de olhar para o sangue que sujava os cabelos castanhos de Simon, a garganta rasgada, os cortes nos pulsos pendentes. Pontos pretos bloquearam a vista de Clary enquanto ela lutava para conseguir respirar. — O que você fez com Simon? Naquele instante a voz saiu clara e autoritária e ela soou exatamente como a mãe. — Él no es muerto, disse Raphael com a voz seca e sem emoção e colocou Simon no chão, quase aos pés de Clary, com uma delicadeza surpreendente. Ela se esquecera do quão forte ele deveria ser. Tinha a força sobrenatural de um vampiro, apesar de ser magro. À luz que as velas derramavam pela entrada, Clary podia ver que a camiseta de Simon estava ensopada de sangue na frente. — Você disse... começou ela. — Ele não está morto, disse Jace, segurando-a com mais força. — Ele não está morto.
Ela se afastou dele com um impulso e se ajoelhou no concreto. Ela não sentiu nenhum nojo ao tocar na pele ensanguentada de Simon, ao deslizar as mãos sob a cabeça dele, colocando-a no colo. Sentiu apenas o pavor infantil do qual se recordava quando, aos 5 anos de idade, quebrara o abajur Liberty, caríssimo da mãe. Nada, disse uma voz no fundo da mente, vai juntar esses pedaços novamente. Simon, sussurrou ela, tocando o rosto dele. Os óculos não estavam mais lá. Simon, sou eu. Ele não conseguiu ouvi-la. Diz Rafael. Está morrendo. Ela olhou para ele. Mas você disse... Eu disse que ele ainda não está morto. Mas em alguns minutos, 10 talvez, o coração dele vai desacelerar e parar. Ele já não vê, nem ouve nada. Ela apertou os braços ao redor dele involuntariamente. Temos que levá-lo ao hospital ou chamar Magnus. Não vai adiantar nada, disse Rafael. Vocês não entendem. Não, disse Jace, com a voz suave como seda, porém com pontas afiadas como agulhas. Não entendemos, e talvez você devesse se explicar. Caso contrário, vou presumir que você é um vampiro sanguessuga e cortar fora o seu coração. Como deveria ter feito na última vez em que nos encontramos. Rafael sorriu sem alegria. Você jurou não me ferir, caçador de sombras. Esqueceu? Eu não jurei, disse Isabelle, brandindo um candelabro. Rafael ignorou-a. Ele continuava olhando para Jace. Lembrei-me da noite em que vocês invadiram o Dumort, procurando pelo amigo de vocês. Foi por isso que o trouxe aqui, e apontou para Simon. Quando encontrei no hotel em vez de permitir que os outros bebessem o sangue dele até matá-lo. Veja bem, ele invadiu sem permissão, portanto podíamos pegá-lo. Mas o mantive vivo sabendo que era seu. Não tenho qualquer desejo de entrar em guerra com os Nephilim. Ele invadiu? Disse Clary, incrédula. Simon jamais faria algo tão estúpido e insano. Mas fez, retrucou Rafael, com indício de sorriso absolutamente discreto. Porque estava com medo de estar se tornando um de nós e queria saber se o processo podia ser revertido. Vocês devem se lembrar de que quando ele estava sob forma de rato e vocês vieram buscá-lo, ele me mordeu. Muito empreendedor da parte dele, disse Jace. Eu aprovei. Talvez, disse Rafael. De qualquer forma, ele pegou um pouco do meu sangue na boca quando me mordeu. Vocês sabem que é assim que transmitimos poderes uns para os outros, através do sangue. Através do sangue, Clary se lembrou de Simon se afastando do filme de vampiros na TV e franzindo o senho para a luz do sol no McCarran Park. Ele achou que estava se tornando um de vocês, disse ela, e foi para o hotel ver se era verdade. Sim, disse Rafael. O triste é que os efeitos do meu sangue provavelmente teriam desaparecido com o tempo se ele não tivesse feito nada. Mas agora... E ele gesticulou expressivamente para o corpo flácido de Simon. Agora o quê? Disse Isabelle com intensidade na voz. Agora ele vai morrer? E nascer novamente. Agora ele vai ser um vampiro. O candelabro escorregou para a frente enquanto os olhos de Isabelle se arregalavam de choque. O quê? Jace pegou a arma improvisada antes que caísse no chão. Quando se virou para Rafael, seu olhar era desolado. Você está mentindo. Ele consumiu sangue de vampiro, disse Rafael. Portanto, vai morrer e renascer como uma criança noturna. É também por isso que vim. Simon é um dos meus agora. Não havia nada naquela voz, nem amargura, nem júbilo, mas Clary não podia deixar de imaginar que alegria secreta deveria estar sentindo por conquistar tão oportunamente um objeto de barganha tão eficiente. Não há nada que possa ser feito? Nenhuma maneira de reverter o processo? Perguntou Isabelle com a voz tingida por pânico. Clary pensou que era estranho que aqueles dois, Jace e Isabelle, que não amavam Simon tanto quanto ela, fossem os que estavam falando. Mas talvez estivessem falando por ela justamente porque ela não conseguia dizer uma palavra. Vocês podem cortar a cabeça dele e queimar o coração em uma fogueira, mas duvido que façam isso. Não! Os braços de Clary se fecharam ao redor de Simon. Não ouse machucá-lo. Não preciso, disse Rafael. Eu não estava falando com você. Clary não levantou os olhos. Nem pense nisso, Jace. Nem pense. Fez silêncio. Ela podia ouvir a respiração nervosa de Isabelle. Rafael, é claro, não respirava. Jace hesitou por um instante antes de falar. Clary, o que o Simon quereria? É isso que ele ia querer para si? Ela levantou a cabeça. Jace estava olhando para ela, o candelabro de metal ainda nas mãos. E de repente uma imagem passou por sua mente. Jace, segurando Simon e enfiando a ponta de arma no peito do amigo, fazendo o sangue espirrar como um chafariz. Afaste-se de nós, gritou ela de repente, tão alto que viu as figuras distantes andando pela rua na frente da catedral,
virarem e olharem para trás, como se tivessem se assustado com o barulho. Jace ficou branco até as raízes do cabelo. Tão branco que os olhos arregalados pareciam discos dourados, inumanos e estranhamente fora do lugar. Clary, você não acha... E Simon engasgou de repente, arqueando para cima nos braços de Clary. Ela gritou novamente e o agarrou outra vez, puxando para junto dele. Estava com os olhos arregalados, cegos e apavorados. Ele esticou o braço. Clary não tinha certeza se ele estava tentando tocá-la no rosto ou arranhá-la, sem saber quem ela era. Sou eu, disse ela, empurrando a mão gentilmente pelo peito dele e entrelaçando os dedos nos dele. Simon, sou eu, Clary. As mãos dela escorregaram nas dele. Quando olhou para baixo, viu que estavam molhadas de sangue e das lágrimas que tinham corrido pelo rosto, sem que notasse. Simon, eu te amo, disse ela. As mãos dele apertaram as dela. Ele expirou, um som duro e engasgado, e então não respirou mais. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. As últimas palavras que dissera Simon pareciam ecoar nos ouvidos de Clary, enquanto ele ficava mole em seus braços. Isabelle de repente estava perto dela dizendo alguma coisa em seu ouvido, mas Clary não conseguia ouvi-la. O ruído de água correndo como um maremoto que se aproximava preencheu seus ouvidos. Ela assistiu enquanto Isabelle tentava afastar suas mãos das de Simon gentilmente, sem conseguir. Clary ficou surpresa. Ela não tinha percebido o que estava segurando com tanta força. Desistindo, Isabelle se levantou e se voltou furiosa para Rafael. Enquanto se retirava, a audição de Clary voltou, como um rádio que finalmente sintonizava uma estação. E agora o que temos que fazer? Gritou Isabelle. Enterrá-lo, disse Rafael. O candelabro balançou novamente na mão de Jace. Não tem graça. Não é para ter, disse o vampiro imperturbável. É como somos feitos. Somos drenados, ensanguentados e enterrados. Quando cava a própria saída do túmulo e é quando um vampiro nasce. Isabelle soltou um leve ruído de nojo. Acho que eu não conseguiria fazer isso. Alguns não conseguem, disse Rafael. E se ninguém estiver lá para ajudar, ficam assim, presos como ratos sob a terra. Um som rasgou a garganta de Clary, um engasgo tão cru quanto um grito. Não vou colocá-lo na terra, disse ela. Então, ele vai ficar assim, disse Rafael sem piedade, morto, mas nem tanto, sem jamais acordar. Estavam todos olhando para ela. Isabelle e Jace pareciam estar prendendo a respiração, esperando que ela respondesse. Rafael não parecia curioso e, na verdade, parecia quase entediado. Você não entrou no instituto porque não pode, certo? Disse Clary. Porque é solo sagrado e você é profano. Não é exatamente assim, começou Jace, mas Rafael o interrompeu com um gesto. Devo avisar, disse o vampiro, que não temos muito tempo. Quanto mais esperarmos antes de enterrá-lo, menos provável será que ele consiga cavar o caminho de volta. Clary olhou para Simon. Ele realmente pareceria estar dormindo, a não ser pelos longos cortes na pele. Podemos enterrá-lo, disse ela, mas quero que seja em um cemitério judaico e quero estar lá quando ele acordar. Os olhos de Rafael se iluminaram. Não será agradável. Nada é. Ela contraiu a mandíbula. Vamos, só temos algumas horas até o amanhecer.